Bom, pessoal, é o seguinte. Primeiro bom dia, né, para quem chegou depois. Bom, hoje a gente vai dar sequência no conteúdo. A gente vai entrar numa parte bastante importante, que é referente ao amplificador operando, né, como circuito integrador e diferenciador. Então, inclusive, foram uma das primeiras funções do AO, fazer derivada integral em tempo real. Então a origem disso não é muito nobre, porque ele veio da Segunda Guerra, se não me engano. Na época o pessoal tinha, vou fazer o esquema já, mas eles tinham, né, as equações diferenciais e tinham que calcular um ângulo, por exemplo, para abate de avião. E os caras faziam na mão. Eles achavam derivada integral na mão, achavam o ângulo. Só que a hora que o cara acabava de fazer a derivada, o avião já não estava mais no lugar onde ele estava. Então, eles desenvolveram um circuito eletrônico que fazia derivada integral em tempo real. E aí eu tinha um ângulo em tempo real. Então veio daí. Então como eu falei, a origem não ela é ok, mas a gente tem várias e várias aplicações disso hoje em dia. Bom, essa parte eu acho que eu não tenho slide disponível, porque eu prefiro fazer ela toda, na época que era presencial, toda no quadro, né? Aqui a gente vai acabar deduzindo tudo. Então, na parte de filtros, né, a gente usou filtros, então a ideia era usar. Agora a gente vai acabar deduzindo, porque vocês vão ver, o circuito é bem simples, na verdade, do integrador diferenciador. Ele só tem algumas nuances e, para isso, carece a gente fazer deduções. Bom, enquanto está abrindo aqui, está tudo ok, o áudio não está cortando, tem algum problema com a recepção? Eu tive muito problema semana passada com a internet, acho que essa semana... Tá tranquilo. Até aqui tá indo bem. Depois do tanto que eu reclamei lá na CTBC, eu acho que agora melhorar. Olha só, como eu estava falando da questão da origem, né? Então, de onde veio isso, né? Fazer derivada integral. Então, isso, como eu falei, na Segunda Guerra. Então, os caras tinham um avião. Opa, basicamente assim, isso aqui é o que existia, né? Tá aqui um avião. Eles tinham, por exemplo, um lançador de míssil. E esse ângulo θ aqui, ó, do ângulo, né, do lançador, isso aqui eles já tinham uma relação, por exemplo, do ângulo θ era, sei lá, vou chutar uma equação qualquer aqui, ó, 2 vezes a derivada da velocidade dt mais 3 vezes a integral da posição dt. Tipo assim. E tanto a velocidade quanto a posição, isso aqui eles tinham do radar. Então tinha radares, né, que detectava isso. Velocidade e posição. Só que aí, como eu falei, o cara tinha que fazer essa conta na mão. Ele tinha que pegar a velocidade e derivar, pegar a posição e integrar. Imagina fazer isso. Como o negócio muda, né? O alvo ele está em constante movimento. Então, o que foi a ideia? Então, na verdade, tinha assim, né? Tinha um radar. Vamos pensar aqui uma antena do radar. Aí, com a antena do radar, eles ligavam isso num circuito eletrônico que faz justamente essa conta. Então, essa continha fica aqui dentro do circuito eletrônico. Com essa conta, ele já solta o ângulo θ, ele já alimenta, com a saída do circuito eletrônico, ele alimenta o lançador de míssil. Então, se o avião mudar de posição, ele vai calcular o ângulo θ de forma instantânea. Então, realmente, o que a gente vai fazer é derivada integral, que é o que vocês aprenderam a fazer lá em cálculo 1. É aquilo lá. Então, a gente vai derivar e integrar. Só que a gente vai fazer um circuito eletrônico que gera uma saída que é proporcional, ou, na verdade, é o espelho, né, da derivada ou integral do sinal de entrada. Bom, aí depois a gente comenta outras aplicações, mas enfim. Tá claro? Bom, vamos começar pelo circuito. Deixa eu começar pelo... Vamos fazer o diferenciador. Na verdade, o nome seria derivador, né, que faz derivada, mas não, eles chamam de diferenciador. Deixa eu botar aqui. O circuito. Circuito diferenciador. Que é realmente o que faz a derivada, né? Então seria dv em dt. Ele calculou a derivada em relação ao tempo. Bom,
qual que é o circuito que faz isso? Só um minutinho, gente. Só limpar essa tela aqui que tá suja pra caramba. Aí. Bom. Quer ver, ó? Eu vou começar aqui. Eu vou desenhar o circuito do amplificador inversor clássico. E a gente começa por ele. Bom, o amplificador inversor é esse aqui. Bom, quem que é a saída? Não, o que a gente tem aqui para a gente fazer as análises, né? Primeiro, a corrente que flui por aqui é a mesma que flui por aqui. E a tensão de saída, Vout, isso eu não vou ficar repetindo que a gente fez isso um punhado de vezes. Essa tensão ela está aqui, ó, em cima desse resistor. Nesse sentido. Então, Vout está aí, por causa do curto virtual que está aqui. Então, eu tenho um curto virtual aqui, aqui eu tenho um terra virtual, e se eu for ver a tensão de saída, ele está exatamente ali em cima daquele resistor. Pois bem, então no caso a tensão de saída vale menos a quantidade daquela resistência. Então, o que eu vou fazer simplesmente? Ao invés de colocar um resistor aqui, ó, eu vou colocar um capacitor aqui. Eu vou tirar esse resistor e vou colocar um capacitor. Deixa eu apagar isso aqui, porque já eu mudei o circuito, vamos fazer toda a análise de novo. Então, tiro aquele resistor ali da entrada e coloco um capacitor aqui. O que vai mudar? Qual que é a saída desse circuito? Onde eu tirei um resistor e coloquei um capacitor. Bom, primeiro, comecemos do início. Tem alimentação negativa? Sim, uma amostra da saída vai para a entrada inversora. Portanto, tem curto virtual. E se na entrada não inversora tem um terra, significa que eu tenho um terra aqui também. Então, isso aqui não mudou nada. Aí, quem que é a tensão de saída? A tensão de saída vale o Vout. Ele continua valendo menos a resistência R2. Aqui está o R2. Vezes a corrente I que passa por aqui. Então, eu vou continuar falando que Vout vale menos essa corrente I que multiplica R2, por causa do curto virtual. Já apareceu para vocês aí, já começamos bem. Agora travou aqui minha tela. Pronto. Bom, então Vout vale a corrente I vezes o resistor R2. O que eu preciso achar agora? Quem que é a corrente I? A corrente I, se eu for colocar aqui, ó, isso aqui é a minha tensão de entrada Vin. Lembra quando era um resistor aqui, ó? Se aqui fosse um resistor, quem que era a corrente I? A corrente I seria a tensão de entrada dividido pela resistência R1. Se aqui fosse o R1, né? Então, até que a gente tira a equação de saída do amplificador inversor daí. Então, a corrente I, que é a corrente que flui aqui, é a tensão de entrada por R1. Perfeito? Só que agora eu não tenho resistor aqui. Eu tenho um capacitor. Então, quem que é a corrente quando eu tenho um capacitor aqui, naquele ponto? Como é que eu acho a relação da corrente com a tensão do capacitor? Porque a tensão Vin, ela está aqui, ó, ela continua aqui em cima. Se eu for pegar e medir a tensão, aqui ainda aparece Vin. Porque eu ia ter um curto virtual. Se fosse um resistor, era V1 dividido pelo R. Mas qual que é a relação de tensão com corrente num capacitor? Alguém grita isso, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar triste. De novo, se fosse resistor, seria tensão pela resistência, a equação básica da lei de Ohm. Agora, e capacitor? Se eu tiver uma capacitância C, qual que é a relação que eu tenho da corrente com a tensão em cima de um capacitor? É 1 sobre C integral da corrente. Você está falando isso aqui, né? 1 sobre C integral da corrente, né? Perfeito. Isso. Ou, vou falar de outra forma. O que eu estou buscando é a corrente, né? Deixa eu botar essa equação aqui. Tá?
CDV, CDT. Isso, exatamente. Então, você está falando correto, ó. Então, qual que é a relação básica? A tensão no capacitor, VC, aliás, vamos lá. VC é igual a 1 sobre C integral da corrente no capacitor DT. Ou a corrente no capacitor vale C dVC dt. Então, as duas equações são idênticas, né? Então, se eu integrar primeiro, tem a seguinte. Portanto, a corrente no capacitor, se fosse o resistor, era V sobre I. Só que no capacitor não é V sobre I, é a derivada da sua tensão dt. Vezes a capacitância. Portanto, essa corrente I que está ali em cima, ó, essa mesma corrente I aqui, ó, o I vale C dVin dt. Perceba que a tensão no capacitor é Vin. Então, a corrente I vale C dVin dt. Ora, se essa corrente aqui é a mesma, basta eu substituir ali, ó. Então, quem que é a tensão de saída? Vout. Vout vale, ó, C dVin dt. Isso aqui é a corrente I. Menos, ó, desculpa, nunca esquecer esse sinal. Vezes o R2. Portanto, a tensão de saída Vout desse circuito vale menos R2C dVin dt. Ou seja, olha o que o circuito faz. Ele tem uma constante, né, que é R2C, vezes a derivada da tensão de entrada. Então o circuito deriva. Por causa das características do circuito. A corrente que passa pelos elementos é a mesma, a tensão é a resistência vezes a corrente é um reflexo da derivada, porque eu estou aplicando a tensão em cima de um capacitor. Então, esse circuito é o diferenciador ideal, é um circuito que faz derivada. Já apareceu para vocês, eu coloquei a equação aqui, para mim, agora sim, a que horas vai aparecer. Então, esse é o circuito diferenciador. Ele calculou a derivada. O que eu colocar na entrada, ele vai derivar. Se eu botar um cavalo, ele vai derivar a saída que é igual a derivada de um cavalo. Qualquer coisa que eu coloque. Se eu colocar uma entrada senoidal, por exemplo, então nesse circuito, né? Deixa eu redesenhar ele aqui. Então, CR2, a saída Vout vai ser igual a menos R2C derivada de Vin dt. Ou seja, se eu colocar uma onda aqui, por exemplo, senoidal, o que eu devo ter na série? Qual que é a derivada de uma senoide? Uma cossenoide. Então, derivada do seno dá cosseno. Como ele inverte, vai dar um menos cosseno. Então, a onda vai ficar assim, ó. Ficou ruim desenhar. Enfim, a senoide é o pior dos casos, que a onda não muda, né? Eu só desenho uma cossenoide ali. Mas se eu colocar, por exemplo, uma onda triangular, qual que é a derivada de uma onda triangular? Qual que é a derivada de uma onda triangular? Derivada de uma constante, de uma rampa, né? Então vamos pensar em duas. Eu tenho uma rampa crescente e decrescente. Derivada de uma rampa crescente é uma constante. Então derivada de t é, sei lá, não, derivada de 5t é 5. Então a derivada de uma rampa crescente é uma constante positiva. Como ele inverte, vai dar uma constante negativa. Então a derivada de uma onda triangular dá uma onda quadrada. Então, se eu colocar uma função aqui, por exemplo, equivalente a um x quadrado, uma parábola, por exemplo. O que é a derivada de uma parábola? Derivada de x quadrado era 2x, né? Então, a derivada de t quadrado dá 2t. Então, a derivada de uma parábola vai dar uma onda triangular. Então, como eu falei, a gente está literalmente calculando derivada. Se eu botar ali um x ao cubo, vai ser o equivalente a um t ao cubo, né? Uma onda cúbica vai ser uma parábola, t quadrado, enfim, e por aí vai. Então, de novo, deriva. Ele vai botar o que eu colocar, ele vai derivar. Alguma dúvida, gente?
Sim ou não? Não. Tá tranquilo aqui. Ótimo, beleza. Vamos simular rapidinho aqui, pra gente... Eu não tô falando nem em valores por enquanto, né? Estamos falando só em, em forma de onda, que é uma parte mais importante. Porque perceba que nesse caso, a primeira coisa que eu faço antes de chegar em valor de alguma coisa é realmente ver a forma de onda. A forma de onda, o que eu espero de forma de onda? Porque nesse tipo de circuito, como ele muda a saída, né? Inclusive você quer chamar de circuitos não lineares. O que até então o que a gente via, se a minha eram circuitos lineares, são duas classes assim, são duas famílias. O que a gente viu até hoje, daqui para trás, né? Circuitos lineares, ou seja, a entrada muda, a saída muda de forma linear. Por exemplo, o amplificador inversor, não inversor. Se a minha entrada dobra, a saída dobra. Agora aqui não, aqui já são circuitos não lineares, ou seja, não necessariamente se a minha entrada dobrar, a minha saída vai dobrar. Quer ver? Se eu colocar na minha entrada uma constante, qual que é a derivada de uma constante? Zero, né? Agora, se eu colocar duas vezes a constante, sei lá, eu boto 2 volts, a saída é zero, a derivada de 2 é zero. Mas se eu colocar 4, vai sair zero também. Então, os circuitos lineares, eles são... Não necessariamente se a minha entrada mudar, a minha saída vai mudar também. Certo? Isso no Malvino, se eu não me engano, é o capítulo 20 ou 21. Ele tem um capítulo à parte, circuitos não lineares. Bom, deixa eu desenhar um circuito rápido aqui. Eu vou chutar valores, porque tem uma condição que eu não estou comentando aqui. Vamos ver se eu vou... Pessoal, enquanto tá abrindo aqui, tá cortando áudio? Vocês estão tendo algum problema aí na recepção? Porque na internet parece assim, não tá ruim, mas também não tá uma maravilha. Por enquanto tá indo bem. Desculpa, como é que é? Por enquanto tá indo bem. Ah, beleza, ótimo. Também tá bom. Ótimo, excelente. Não, a notícia é boa. Então, quer ver? Vou montar um circuito rápido aqui, ó. Já estou adiantando. Pode ser que não funcione. Depois eu falo por quê. Porque eu não comentei nada ainda, né, de limitações, nada, mas tem. Então, aí, ó, esse aqui é o circuito básico, ó. Deixa eu ver, um micro... pode ser, vai. Então, eu não estou preocupando com... Eu só quero olhar a forma de onda. Obviamente, se eu entro com a senoide com 1 volt, não vai dar uma cossenoide com 1 volt, porque eu tenho aquela constante RC. Então, isso não vai acontecer. A não ser que eu faça RC. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Eu vou botar 1 mega aqui, ó. Que 1 mega vezes 1 micro dá 1. Mas não sei se vai dar. Vamos ver. Vamos ver em... Layout. Vamos ver o que eu arrumo com isso aqui. Então, olha só, coloquei uma senoide. O que eu espero? Uma cossenoide invertida, né? Menos cosseno. Não deu. É por causa do ganho. Deixa eu colocar uma frequência mais baixa aqui, sei lá, 100 Hz. 10 Hz. Não, piorou. O ganho está muito alto. Não, o ganho está muito alto. Deixa
Isso aqui vai ser muito difícil eu acertar aqui Ah, olha só, parece que eu acertei. Eu queria botar um negócio com ganho mais ou menos unitário, vai dar mais ou menos isso. Tá, tudo bem, esquece, vamos lá. Então, de novo, depois eu falo. Olha só. Então, de novo, não estou preocupado com ganho, só com forma de onda. Então, se eu coloco uma senoide na entrada, olha lá, entra uma senoide, a entrada é o verde, entra 1 volt, olha só, sai uma cossenoide invertida. Enquanto, vamos pensar que começa do zero, né? Senoide começa do zero, a cossenoide deveria começar do 1. Cosseno de 0, 1, mas ele inverte, menos cosseno. Então, achei uma cossenoide. Inclusive, isso aqui é uma primeira aplicação. Quando eu quero gerar sinais em quadratura, ou seja, um sinal deslocado 90 graus do outro. Eu tenho uma senoide, eu quero deslocar ele 90 graus. É só derivar. Aí eu tenho ele invertido não, né? Deslocado 90 graus. Perfeito? Então, isso aqui para uma senoide. Mas eu posso colocar mais coisas aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, onda triangular. Cadê? Eu tenho onda triangular aqui? Tenho, ó. Quando eu coloco onda triangular, o que eu espero na saída? Eu espero uma onda quadrada. Eu tenho um ranço desse... Quer ver, ó? Aqui, beleza, na onda senoidal eu coloco a frequência mesmo. Aqui nessa onda, os caras fazem sacanagem, tenho certeza, porque não é a versão paga. É que eu coloco período, ó. O período 1 mili e o tempo de subida, de descida, né, 500 micro. É uma onda triangular. Então, deixa eu ver, isso aqui vai dar uma frequência de 1K, acho que vai dar. 1K deve dar certo. Inclusive aqui vai acontecer uma coisa. Já tô pegando isso. O multisim de tão bom é ruim de mostrar as coisas. Deixa eu fazer um negócio. Porque já está acontecendo um problema que eu ia falar já, mas eu não achei que isso ia acontecer aqui tão rápido. Eu vou colocar aqui, ó, meio 0,5 mili. Piorou mais ainda o treco. É porque ele já está tendo um problema que o integrador tem. Mas eu não quero falar disso agora. Deixa eu só tentar arrumar isso aqui. Não, tá. Não, que saco, tô puto com isso. Não era pra ficar assim, né? Porque eu não consigo mexer rapidamente aqui na frequência. Sei lá, 1 mili. Deixa eu só tentar colocar isso aqui, pessoal, só pra gente também não ficar perdendo muito tempo. Deixa eu ver se ele aceita isso. Porque, primeiro, já estou tendo dificuldade em gerar uma onda triangular aqui. Já está dando um ganho, não, vai, beleza, até bom isso acontecer. Mas, enfim, se eu colocar uma onda triangular aqui, é porque essa onda triangular, ela tem, tá vendo? Os parâmetros dela não são tão fáceis de mexer, porque tem que ter período, aí você tem que colocar o tempo de descida, teoricamente poderia ser metade do período, mas não está dando ali, ó. Eu tô querendo dizer isso aqui, ó. Olha lá, isso aqui não é uma onda triangular bonitinha. Eu queria uma onda triangular bonitinha, que ela tivesse ela regular, né? Deixa eu ver. Olha lá, inverter o trem, não é isso? Não. Aí, beleza. Agora está se aproximando do que seria mesmo.
Só que ele está tendo muito ruído. Espera aí só um minuto. Agora eu cismei de fazer isso aqui, dá certo. Quer ver? Tá bom. Se isso aqui já funcionar, eu já 0,5 mili. Tá, deixa eu já comentar. Eu tava... Olha só, quer ver? Eu vou até zerar essa resistência aqui. Eu vou mostrar um negócio que já acontece. Quer ver? Zero ele não deixa. Vou botar um ohm. Ó, primeiro, então tá lá. Entra uma onda quadrada, triangular, sai uma onda quadrada. Então, por que não tá saindo uma onda quadrada bonitinho? É um problema que eu já vou comentar. Por que esse circuito não vai funcionar? Eu tenho que colocar um resistor aqui. Eu vou colocar esse resistor aqui de 10K. Agora deve resolver. Olha lá. Agora só questão de escala. Se eu pegar só a tensão de saída, então entra uma onda triangular, sai uma onda quadrada. Vou colocar aqui de menos 3 a 3. Olha lá. Ó, derivada de uma constante positiva. Ó, derivada de uma rampa positiva. Derivada de uma rampa positiva é uma constante positiva. Então, derivada de t é 1. Só que ele inverte, é menos 1. Então, derivada de uma rampa decrescente é uma constante negativa. Como ele inverte? Então, entra uma onda triangular sem onda quadrada. Perfeito? E percebam um detalhe que eu não coloquei aqui, mas... acaba que o diferenciador tem uma grande... Ele é imune a nível CC. Tá vendo que minha onda triangular está com nível CC? Ó, ele começa de 0 a 1. Se eu for pegar nela aqui, tá lá. Ó, é porque tem 0 de offset. Se eu colocar aqui, por exemplo, menos meio volt, ela vai ficar ali na metade. Ó lá. Era para ser assim. Isso aqui é uma onda triangular. Aí tudo bem. Mas por que não faz a menor diferença se eu colocar, sei lá, 0 volts aqui, se eu colocar, por exemplo, 1 volt aqui, tá vendo? Ó? A entrada tem nível CC, a saída não tem. Por quê? Por que esse circuito é imune a nível CC? Tá meio claro, né? Porque ele é um diferenciador. Qual que é a derivada de uma constante? Vou dar um exemplo. Quem que é essa onda? Eu posso equacionar essa onda. Se essa onda aqui vale alguma coisa no domínio do tempo, mais 2, mais 1, mais 4. Aí, na hora de derivar, eu vou derivar essa coisa que é em função do tempo, mais a derivada da constante. Então, a derivada da constante é sempre 0. Então, o diferenciador ele é totalmente imune a nível CC. Independente do nível CC que eu tenha na fonte aqui, ó, ele vai funcionar. Certo? Agora... por que eu coloquei essa resistência aqui, ó? Esse resistorzinho. Vamos lá, é um dos problemas. Então, o que a gente viu na prática, ou pelo menos na parte teórica, é aquele circuito que é... Anda, caramba, cadê o trem? Antes de eu continuar aqui, alguma dúvida até aí, senhores? Não, né? Vocês ouviram? Caiu, como é que ficou aí? Que eu parece que eu tive uma instabilidade aqui, só que aparentemente acho que não deu nenhum problema. Olha só, esse circuito aqui... Beleza, ótimo, obrigado. Esse circuito aí é o chamado integrador ideal. Na prática ele não funciona bem. É o que eu estava mostrando ali. Se eu simular ele do jeito que está aí, ele começa a ter alguns problemas. E esses problemas são relacionados a ruído. Olha o que vai acontecer. Ó.
O que acontece, por exemplo, se esse circuito, a frequência, né, começar a aumentar demais. Eu começar a ter sinal, por exemplo, com frequência muito alta. A frequência está subindo. Como é que esse capacitor tende a se comportar? Imagine que a frequência é muito alta. A frequência, quando eu digo muito alta, está na ordem de megahertz, por exemplo. O que acontece com esse capacitor? O que ele vai virar eletricamente falando? Lembra lá da impedância do capacitor? 1 sobre 2π FC, né? Então, se essa frequência aqui é muito alta, essa impedância aqui cai. Então, a impedância do capacitor cai conforme inversamente a frequência. Então, se essa frequência for absurdamente alta, essa impedância aqui tende a ser baixa. Eu posso entender o capacitor como um curto-circuito em frequências muito altas. Concorda? E olha o circuito agora, se esse capacitor virar um curto. Eletricamente, ele é um curto. O que virou isso? Olhando para o que vocês viram lá de amplificador inversor, qual que é o ganho desse circuito? Como é que eu chegaria num ganho disso aqui? Eu posso falar que isso aqui é uma resistência R1, né? Só que muito baixa, resistência R1 igual a zero. O ganho do circuito vai ficar menos R2 sobre zero. Ou seja, o ganho é infinito. Então, na prática, o que acontece? Esse circuito ele é instável, porque quando a frequência, se eu tiver algum sinal com frequência alta, o capacitor tende a virar um curto e o ganho do circuito tende a bater infinito. E meu sinal de entrada não precisa ter essa frequência, mas se eu tiver algum outro componente com essa frequência, por exemplo, ruído, acontece isso. Então basta que o meu sinal de entrada apresente frequência alta demais para dar problema. Quer ver? É só fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar essa resistência, ela não estava aí, né? Eu vou colocar aqui, ao invés dessa fonte, vou colocar a fonte senoidal. Vocês viram que a fonte senoidal tinha funcionado bem, né, no início. Quer ver? Olha lá, tá bonitinho. Agora, olha o que acontece se eu for aumentando a frequência dessa onda senoidal aqui. Ó. Beleza, tá fazendo a derivada. Por enquanto ainda tá bom. Vou forçar a barra aqui. Vou colocar aqui 100K de frequência. Olha o que aconteceu. Olha lá, pronto. Já deu pau. Por quê? Meu AO está saturado. Ó. Esse capacitor para essa frequência se tornou um curto. Então equivale... Ó, o que eu estou fazendo? Equivale a fazer isso aqui. Ó. Eu vou tirar esse capacitor e vou ligar direto aqui. Ó. É a mesma coisa, quer ver? Olha lá. Não dá nada, vocês viram? Mesma forma de onda. Ou seja, o meu capacitor virou um curto-circuito. Então é como se ele não existisse aí. Então, resumindo, esse circuito tem esse problema. Ou seja, para frequências altas, dá problema. E mesmo que o meu sinal não tenha essa frequência, eu faço o projeto para trabalhar com 1K. Só que aí vem ruído, por exemplo. Todo sinal tem ruído. Uai, peraí. Ah, tá. Ou seja, eu estou falando isso aqui, ó. Aí na prática, a hora que eu for montar isso em algum lugar, vai acontecer de eu ter ruído, por exemplo. Eu vou colocar até em série aqui, ó. Como se... Ô, filho. Aqui. Travou meu negócio. Olha lá. Eu vou colocar aqui, ó, um sinal com 0,1 volts, ou seja, 10% de ruído, numa frequência de... Quer ver? Vou deixar 1K, que é a mesma frequência. Aí na prática eu estou só somando duas ondas, né? Vai ficar 1,1, vai continuar funcionando. Olha lá. Agora, se eu começar a aumentar essa frequência aqui, ó, por enquanto tá ok, mas se eu começar a multiplicar demais, olha lá, fudeu já. Olha lá. O que aconteceu? Ó, o ruído
desestabilizou meu circuito. Porque a frequência dele é bem alta. Eu posso colocar até eu vou colocar, sei lá, 1% de ruído. Olha lá, já não está derivando mais. Porque meu capacitor já virou um curto, ferrou. Então não tem muita coisa para ser feita aqui. Então, na hora que essa frequência começa a aumentar, mais fica zoado. Então, resumindo, problema. Aí vem a questão de engenharia. Você descobriu um circuito, né? Estou te apresentando um circuito que faz a derivada. Porém, esse circuito tem um probleminha. Ele não funciona bem com frequência alta, porque o capacitor virou um curto. É o primeiro diagnóstico, mas o motivo é o capacitor. Aí vem outro, como resolver? Então são dois problemas, o diagnóstico, o porquê que isso acontece, porque o capacitor virou um curto. Aí vem de fato a solução, como resolver isso? Alguém tem alguma sugestão? Em como resolver o problema? Deixa eu resolver aqui primeiro, depois a gente passa para lá. Enquanto eu pego um carregador, enfim, como que eu resolvo o problema? Só um minutinho, gente. Se coloca um resistor antes do capacitor, você limita o ganho. Aí você não vai ter esse ganho infinito. Pronto, voltei. Alguém tem alguma sugestão do que fazer? Adiciona um resistor R1 antes do capacitor, porque aí Isso. você limita o ganho e aí Exatamente. Ó, o que que eu vou fazer? Ó, primeiro, se esse capacitor aqui virar um curto, ó, eu vou botar um resistor aqui, pronto. Agora ele já tá, já não é mais, né? Porque agora é o R mais o C. Eu não deduzi equação nenhuma ainda, tudo. Não, deduzimos sim. O circuito original não tem esse resistor. Agora, eu não vou fazer isso, mas já estou adiantando. Não é qualquer valor de resistor que eu vou colocar aqui que vai dar certo. Teoricamente, eu resolvo o problema, mas para eu não mexer naquela equação que a gente viu lá, se esse resistor R2 for... Deixa eu até mudar esses nomes aqui, só para manter o mesmo a nomenclatura ali. Nossa, vou ter que mudar para R3, aqui para R2. E aqui agora eu volto para R1. Se eu colocar um resistor aqui, ó, 10 vezes menor do que esse, no mínimo 10, ele naquela equação lá que é menos R2 6 vezes derivada, ele não vai influenciar. Então perceba, qual que é o melhor valor? Vamos analisar esse resistor aqui. Ó, o que vai acontecer agora? Se eu colocar agora esse resistor aqui, ó, olha a saída. Olha lá, resolvi o problema, tá vendo? Já está fazendo a derivada. Por quê? Eu limitei o ganho. Eu limitei o ganho do ruído. Não está um abraço tempo ainda, mas está funcionando, está derivando. Ó. Então perceba, o que vai acontecer nesse caso? Quanto que eu espero de ruído na saída? Eu estou entrando com 0,01, né? Nessa frequência, esse ruído já fez esse capacitor virar um curto. Então, que circuito que virou isso? Isso aqui virou um curto-circuito. Virou isso sobre isso, né? Então, o circuito virou R2 sobre R1 vezes a entrada. Ou seja, quando eu coloco esse resistor, meu circuito, quando o capacitor virar um curto, fica limitado a um amplificador inversor com um ganho de 10, que é R2 sobre R1. E já que eu fiz isso, a relação 10, né? Então ele está pegando a minha entrada, o meu ruído, e multiplicando por 10. Quer ver? Eu posso até dar um zoom aqui, vocês vão ver. Ó. Se entra 0,01, se eu for medir aqui, ó, vai estar... não tem que fazer a conta certinho. Mas se eu pegar entre pico aqui, ó, vai dar 0,1. Quer ver? Ó? Vamos pegar perto do zero. Vamos pegar aqui exatamente no zero, quer ver?
Aqui, ó. Pronto, ó, 0,1. Aproximadamente 0,1. Vai ter um ponto aqui que está deslocado, né? 0,1 aqui, ó. Ou seja, meu ruído é amplificado por 10 vezes só. Aí você fala assim, mas o que é o ideal? Não, então, se eu coloquei esse resistor exatamente igual ao 100K, né? Se eu colocar ele igual a 100K, aí eu vou amplificar só por uma vez o ruído, né? 100K por 100K. Só que o problema nesse caso é que se esse resistor for muito grande, aquela na equação lá ele não vai fazer a derivada. Aqui, ó, o que aconteceu aqui agora. Ele não está derivando mais. Não sei se vocês estão percebendo, a onda não está deslocada 90 graus certinho, ó. Quando aqui está... Que inferno. Quando aqui está no zero, ó, ela não está em 90 graus. Então é porque na conta agora esse resistor começa a aparecer. Na prática é ficar uma fração, assim, mais alguma coisa. Então não é só a derivada. Então, de forma bastante... resumindo o que eu quero dizer. Quanto menor essa resistência, melhor. Para a derivada, ele vai derivar mesmo, vai virar um diferenciador puro. Só que se essa resistência for muito pequena, por exemplo, 1K, 100 vezes menor, ele amplifica muito o ruído. Agora ele vai fazer a derivada. Olha lá, está derivando. Mas olha o tanto de ruído que tem no sinal. Porque o meu resistor ficou muito pequeno. Se eu colocar o resistor muito grande, eu amplifico menos ruído. Quanto maior essa resistência, menos ruído eu amplifico. Só que ele começa a entrar na conta da derivada. Então, regra geral, 10 vezes é um excelente valor. 10 vezes ele não vai amplificar muito o ruído, vai amplificar só em 10 vezes e também não vai influenciar muito na conta. Então, resumindo o que eu quero falar, concluindo essa parte. Esse é realmente o diferenciador que a gente vai usar. Então, efetivamente, quem faz a derivada são esses dois elementos, ó, esse capacitor e esse resistor. Mas esse aqui tem que aparecer para limitar o ganho em altas frequências. E ele vai ser sempre 10 vezes menor do que esse. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Porque fica bom. Olha lá. Está derivando e eu estou tendo problema só de ruído. Aí aqui na prática, fala assim, não, mas tem ruído ainda, está derivando, mas tem ruído. O que eu posso fazer para eliminar esse ruído? Adiciona um filtro, Isso, passa alta. Não, passa baixa. Exatamente. Eu posso fazer com passa baixa. Como é que eu chego nesse filtro? Como é que eu faço o projeto dele? Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual frequência que tem aqui. Para isso eu tinha que fazer análise de FFT. Eu acho que o Multisim não faz isso. Eu vou até pesquisar. Tinha que ter feito isso e acabei esquecendo. Enfim, mas aqui eu sei, né? Esse ruído está em 900K. Vou colocar aqui 1 mega, por exemplo. Aí, onde que eu vou colocar esse filtro? Eu posso fazer um filtro, por exemplo, de segunda ordem. Vamos fazer isso. Hoje eu vou ficar limitado só ao diferenciador. Vou fazer rapidamente um projeto de um filtro aqui, ó, se eu quiser resolver o problema. Já que a gente está falando disso, eu vou fazer inclusive um filtro vou fazer de primeira ordem. O filtro de primeira ordem passa baixa. O certo é eu fazer de segunda, tá? Mas é que eu quero fazer as contas bem rápido aqui, ó. O filtro passa baixa de primeira ordem, ele é isso aqui, ó. Pronto. Esse é o filtro de primeira ordem passa baixa. Quer ver? Vocês estão vendo minha tela? Vamos pegar as equações dele lá. Deixa eu pegar aqui lá. Mas é 1 sobre 2 πRC. Só quero confirmar para não... Aqui, ó. É esse aqui que eu estou fazendo, ó. A frequência de corte é 1 sobre 2 PR1C. Eu vou colocar essa frequência de corte desse circuito. Ora, então o que eu tenho aqui, ó, de sinal? Eu tenho 1K, que é o que eu quero, e tenho 1 mega que eu não quero. Eu vi que na minha saída que esse 1 mega tá ruim, tá atrapalhando. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha frequência de corte em 10K. Por que 10K? 10K é uma década acima da frequência que eu quero. Então tudo que for acima de 10K eu vou cortar. Então vai limar tudo aí para frente. Então eu vou colocar essa frequência de corte aqui
Então esse aqui é um filtro passa baixa, primeira ordem. A minha frequência de corte dele vai ser 10 kHz. Por quê? Porque é uma década acima de 1K, que é a minha frequência de interesse. Então tudo que for acima... Por que eu não coloquei exatamente em 1K? Porque lembra que ele perde 3 dB em 1K. Então eu vou colocar em 10K. Então vamos ter que fazer a conta. Eu vou chutar... primeiro eu vou deixar esse resistor aqui realmente com 10K. Eu sempre começo colocando 10K. Então vamos fazer a conta. Quanto que tem que ser o capacitor, né? Então o capacitor vai ser igual a 1 dividido por 2 dividido por π dividido por 10K, que é o capacitor, o resistor, dividido por 10K, que é a frequência de corte. Dá um capacitor de 1.6 nano. 1.6 nano. Então aqui vai ser a saída filtrada, é o Vout filtro. Aqui eu espero que aquele... Então aí vem, vamos fazer a análise. O quanto que eu tenho na frequência de 1 mega, que é o que está aqui. Na frequência de 1 mega, 1 mega tá... Deixa eu esboçar isso aqui. Não, melhor. Vou vir para cá. Estão vendo o tablet aí, né? Olha o que eu fiz, ó. Em verde, eu vou colocar em verde a frequência que eu... Isso aqui é a frequência minha de interesse, 1K. O que eu espero ter feito foi isso aqui, ó. Foi um filtro que dá ganho de 0. Fazer para cá. Eu estou aqui em 1K. Essa é a minha frequência de interesse. É a frequência de sinal que está lá. Eu não posso eliminar ela. E eu tenho uma frequência aqui, ó, que é o vermelhinho, vou colocar como se fosse o ruído, em 1 mega. Tá lá. O que eu fiz no filtro? O meu filtro ele vem com frequência de corte em 10K. Ele começa a cortar aqui, ó. Então, na verdade, ele faz assim, ó. Ele vem aqui em 10K, ele perde 3 dB. Por isso que eu não coloco a frequência de corte em 1K, porque ele perde 3 dB, senão eu vou atenuar em 3 dB. E daqui para frente ele começa a atenuar. E essa taxa aqui é menos 20 dB por década, já que ele é de primeira ordem. Aí eu consigo saber qual que é o ganho lá em 1 mega. Ó. Em 100K que está aqui, em 100K que está aqui, ele vai perder menos 20 dB. Ele tinha 0 dB, né? Ganho unitário. E lá em 1 mega ele vai perder menos 40 dB. Menos 20 dB significa dividir por 10. Menos 40 dB significa dividir por 100. Meu ruído vai ser atenuado em 100 vezes. Eu praticamente vou eliminar esse ruído. Pessoal, tá claro até aí? Sim ou não? Professor, Oi. no caso, se eu colocasse esse filtro antes do circuito do diferenciador, teria algum problema? Não. Mesma coisa. Quer ver? A gente pode até fazer isso. Não vai dar diferença nenhuma. Inclusive, eu te falo que até é melhor. Espera que eu vou te falar por quê. Espera aí, deixa eu voltar a apresentação aqui. Eu vou simular aqui, mas não realmente, sua ideia foi boa. Não é... inclusive eu posso, inclusive eu devo. Quer ver? Mas vai funcionar bem aqui também, mas antes vai ficar bem melhor. Estão vendo aí minha tela, né? Sim. Então, ó, o azul claro é a saída do diferenciador, o azul escuro é ela filtrada. Ué, peraí, cadê o treco? Ih, deu pau aqui.
Acho que ele saturou. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado aqui, não. Ué, o que esse trem ferrou desse tanto, meu Deus? Tá com realimentação positiva. Ah, é, ué. Não funciona mesmo, não, né? Não tem cão da Campina que faz funcionar. Alimentação positiva eu simplesmente saturo a O. É o que está acontecendo mesmo. Esse aqui é literalmente apagar fogo com gasolina, realimentação positiva. O AO tende a saturar, você joga mais tensão na entrada na inversora dele. Olha lá, aqui dá pra ver claramente, ó, a onda filtrada, tá vendo? O azul escuro. Agora, por que esse trem tá tão... Deixa eu ver qual que é a frequência que tá aqui. Não tá tão lento assim, não. Tá lento pra simular. Mas tá lá, ó, bonitinho, a onda... Olha lá. Sem nada de ruído. É assim, ele eliminou prática. Aqui não vai dar muita diferença porque eu eliminei totalmente. Quer ver? Agora, por que a vantagem de eu colocar esse filtro antes? Perceba que meu ruído aqui, ó, ele está amplificado em 10 vezes. Tá vendo? Ó, concorda? Ele vai amplificar em 10, depois eu vou atenuar. Então, efetivamente, é o que eu fiz. Eu peguei esse ruído e multipliquei por 10. Eu vou colocar mais tensão de ruído aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Eu vou colocar 1 volt aqui, ó, de ruído. Olha lá a saída, tá vendo? A saída agora tá com ruído também. Na verdade, ela filtrada tá com ruído, mas olha a saída normal, o tanto que tá zoada. Quer ver? Não vai dar pra ver, não, tá muito ruim meu simulador. Olha lá. Aqui é a saída sem filtrar. Deixa eu ver se eu boto o VIN. Não, o VIN nem vai aparecer aqui. Ó, o VIN tá aqui, Vout sem filtro, né? Olha o Vout com filtro. Atenuei. Eu atenuei em 100 vezes esse ruído. Mas ainda assim ainda tem ruído, tá vendo? Ficou um pouquinho. Agora, por que é a vantagem de eu colocar meu filtro antes? Porque o problema é que quando esse sinal passa pelo diferenciador, ele é amplificado em 10. E depois eu vou atenuar em 100. Então, efetivamente eu só atenuei em 10. Agora, se eu coloco ele antes... Ah, não, dá no mesmo. Vai dar na mesma coisa, quer ver? Ou não. Porque se eu coloco ele antes, o que vai acontecer é que eu vou atenuar antes dele ir para o filtro. Agora, efetivamente, o que eu fiz? Eu vou atenuar o ruído em... Não, vai ficar melhor assim, quer ver? Eu vou atenuar esse ruído em 100 vezes aqui já. Ó. Aí eu vou jogar ele para cá. Aí o ruído já entra ali, já assim, bastante, já chega atenuado. Então agora virou. A saída efetiva vai ser o roxo, né? Olha lá. Deu na mesma coisa. Não, dá na mesma coisa. Eu tô só invertendo a ordem. Tô falando bobagem aqui. Colocar antes ou depois, por quê? Antes eu estava multiplicando por 10 e atenuando por 100. Agora eu estou atenuando por 100 e multiplicando por 10. Tem que dar a mesma coisa. Beleza? Então, de fato, não vai fazer a menor diferença. A ordem não vai alterar, né? Tá claro? Sim ou não? Entendi. Entendeu? Então, de novo, ó. Eu estou pegando esse ruído e atenuando em 100, concorda? Agora... E aqui eu estou multiplicando por 10, ou seja, efetivamente eu reduzi em 10. Se eu inverter, dá o contrário, né? Se eu inverter, eu multiplico por 10 e depois atenuo por 100. Dá no mesmo. Então a ordem não vai alterar. Então realmente eu vou atenuar ele em 100 vezes. Agora, se eu quiser fazer um filtro de segunda ordem, que eu posso, eu atenuo por... ao invés de atenuar por 100, eu vou atenuar por 10.000. Porque o filtro de segunda ordem ele atenua 40 dB por década. Eu vou estar 2 décadas acima. Eu estarei atenuando 80 dB. 80 dB é 100 mil. Eu vou acabar com esse ruído. Então eu poderia fazer um de segunda ordem, que eu não fiz por causa das equações, né? Enfim, não é o objetivo. Beleza, senhores? Está claro? Bom.
Deixa eu aproveitar que eu estou aqui. Se eu colocar uma outra onda qualquer aqui, ó, eu tenho poucas opções de ondas aqui, porque senão a gente poderia fazer, né? Enfim, pegar outras opções, colocar onda quadrada, onda triangular, e blá blá, e por aí vai. Então aqui eu poderia, né? Fazer infinitas outras coisas. O problema é que o circuito não me dá, o multisim não me dá essa possibilidade. Aqui, por exemplo, eu estou colocando onda triangular, está sendo onda quadrada aqui, tá vendo? Aqui não está dando para ver bem por causa do zoom. Olha lá. Entra a onda triangular, ó, aqui é a entrada. Perdão, essa daqui aqui está pegando com ruído, né? Eu estou pegando antes do ruído. Então está saindo com ruído, estou filtrando, mas está aparecendo ruído na saída porque obviamente tem ruído, eu estou amplificando ele. Mas entra a onda triangular, sai a onda quadrada. Bom, aí já vi um outro ponto. Vou até deixar esse negócio aqui. Porque Professor, mas a relação sinal-ruído aí tá um. tá um para A um. amplitude do ruído é a mesma do sinal. Não, tá horrível, né? Se eu colocar menos aqui, ó. Vou colocar 10 vezes menor, né? Aí o sinal fica legal. Vocês não estão vendo mais. Eu vou voltar para cá daqui a pouco. Deixa eu só comentar um negócio aqui. Beleza. A hora que eu voltar ali eu comento. Bom, aí tem um detalhe. Então o que eu fiz aqui, ó? Efetivamente eu coloquei... Nossa, apaguei o circuito. O que eu fiz aqui foi colocar aqui na tensão de entrada, vocês estão vendo meu tablet, então, né? Entre a tensão de entrada e o capacitor, eu coloquei um resistor. Esse resistor R1, ele vale o R2 dividido por 10. Para quê? Para essa equação aqui não mudar. Obviamente ela muda, na verdade ela mudou. A hora se eu for fazer a equação desse circuito é outra coisa, porque a corrente I agora, perceba que a tensão no capacitor não é mais VI. A tensão no capacitor é VI menos a tensão em R1. Deixa eu ver. Volta quebrando aqui. Então, só que eu vou acrescentar mais uma parcela da equação aqui, nessa equação. Só que como o resistor é pequeno, isso aqui eu posso desprezar. Tá claro? Bom, só que aí, como eu coloquei um resistor aqui, toda vez que vocês virem isso junto, resistor e capacitor junto, fica VA. Resistor e capacitor juntos, vou deixar a sua equação. Resistor e capacitor juntos, eles têm uma frequência de corte envolvida. Aqui eu tenho uma frequência de corte. Isso aqui vocês lembram de circuito zoom, né? Ou não? Então eu tenho resistor e capacitor junto. O que acontece? Ainda ocorre o problema. Quando eu tenho só o resistor, isso não acontece. Mas quando eu tenho resistor e capacitor juntos, eu tenho uma frequência, que eu vou chamar aqui de frequência... de fato o nome é frequência de corte mesmo. Antes dessa frequência de corte, o capacitor, ele tende a se comportar como um capacitor mesmo. Depois dessa frequência... Deixa eu até botar aqui, vamos fazer diferente. Abaixo dessa frequência... Daqui para trás, ó, o circuito vai realmente se comportar como um capacitor. Só que, além dessa frequência, ele tende a se tornar um curto-circuito. E quanto que vale a frequência de corte? 1 sobre 2π RC. Isso aqui é um parâmetro... O que está em cima é uma análise qualitativa. Ou seja, antes... ele vai se tornar um capacitor, depois é um curto-circuito. Agora, qual frequência que é essa? Qual que é o valor dessa frequência que o capacitor começa a mudar seu comportamento? Basicamente é isso, é uma mudança de comportamento. É 1 sobre 2π RC. Então, agora, isso aqui embaixo é um parâmetro quantitativo. Eu sei agora, quantitativamente, qual que é o limiar que eu posso ter problemas ou não. Então, antes capacitor, depois curto-circuito. Então, na prática, acontece o seguinte. Olha para o circuito aqui e me fala, ó, o que vai acontecer se esse capacitor virar um curto-circuito. O circuito se transformou no quê? Lembrando que, vou ter que colocar valores. Imagina que esse resistor aqui vale 100K e isso aqui vale 10K. O que o circuito virou?
ele vai ser sempre 10 vezes menor, né? O que o circuito virou? Olhando para isso aí. Um O amplificador? inversor, né? Perfeito. Então, daqui para frente, ó, esse circuito vai se transformar simplesmente num amplificador com ganho de menos 10. Certo? Agora, quando o capacitor é realmente um capacitor, que é esse caso aqui, que é o que estava, nossa senhora. Aí não, aí ele vira diferenciador. Então, quando eu estou com um capacitor aqui efetivamente, aí tudo bem. Ou seja, dessa região para trás aqui, ó, agora sim eu estou fazendo a derivada. Então, a derivada de V1 dt. Ou seja, o que aconteceu? Quando eu coloquei esse resistor R1 aqui, ó, eu começo a ter esse tipo de problema. Antes esse R1 era zero, essa frequência de corte era infinita. Por isso que eu não estava com problema com ela. Eu nem preocupava com ela. Porque eu não tinha resistor junto com o capacitor. Então essa frequência de corte estava ali na frente, estava lá em Uberaba. Não tinha frequência de corte, ela estava no infinito, porque o resistor era zero. Agora, quando eu coloquei um resistor para estabilizar o circuito, eu ganhei uma frequência de corte. Eu puxei ela para trás. Deu para entender isso? Então, sem resistor, ela estava lá na frente. Com o resistor, puxei ela para trás. Eu estabilizei o circuito diante da presença de ruídos. Porém, eu vou ter o seguinte problema. Se eu começar a operar acima dela, o meu capacitor vai tender a virar um curto, o meu circuito vai virar um amplificador com ganho 10. Então, na prática, a gente faz até assim, ó. Quer ver? Aliás, antes de eu falar dessas questões, vamos ver se realmente é isso que acontece. Vamos até calcular ali. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo. Beleza, olha só. Esse aqui é meu sinal de entrada, né? Puxei ele para trás. Eu vou tirar esse fio daqui, tá? Esse fio daqui só vai me dar dor de cabeça. Pronto, vou voltar ao que estava. Olha lá. Vamos ver como é que está esse. Agora eu coloquei a relação sinal-ruído de 1 para 10. Ó, 1 volt e 1 mega que está muito grande. Deixa eu colocar aqui 100k. Deixa eu ver como é que está a minha saída. Uma bosta. Tá ruim mesmo. Deixa eu colocar aqui 10 vezes menor. Vamos ver. Ah, beleza, aí tá bom. Deixa eu botar essa onda bonitinha aqui também. Vou colocar aqui menos meio. Beleza. Então tá, beleza, ó. Quer ver? Vamos por partes. Eu vou zerar isso aqui, ó. Eu vou colocar uma resistência bem pequena aqui, ó. 1 ohm. Ó. Ferrado, né? Zoou minha saída. Por quê? Minha resistência está pequena, né? Então o meu capacitor virou curto. Eu vou colocar aqui então os 10k. Pronto, começou a derivar. Tem ruído? Tem, mas tudo bem. Isso eu já estava esperando. Meu ruído é até amplificado em 10 vezes. Só que ele está derivando. Vamos calcular qual que é essa frequência de corte aqui, ó. Qual que é a frequência de corte desse circuito aqui, ó, que é 1 sobre 2 πRC. Para eu ver até onde eu posso ir. Então a frequência de corte é 1 sobre 2 πRC, ou seja, 1 sobre 2 π, 10k, 1 nano. A frequência de corte vai ser igual a 1 sobre 2 sobre π sobre 10k sobre 1 nano, vezes 9. Frequência de corte, ó, 16k. Ou seja, até 16k eu posso trabalhar. Na verdade é isso. Antes 16k ele tende a ser um capacitor, após 16k ele tende a ser um curto-circuito. Aqui eu estou trabalhando com 1k de frequência. Ó. Aí vai ser o inferno agora mudar isso aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui se vai dar certo. Porque eu só mudo um, não preciso mudar os dois. Deixa eu ver aqui. Mas que coisa doente. Por que ele não está fazendo essa conta aqui, né?
Tá, tudo bem. Ó, eu vou colocar uma frequência aqui então, ó, de 16K, né? Eu vou colocar uma frequência aqui bem alta, vou colocar aqui um 100K. 100K, qual que é o período de 100K? Vou colocar acima da frequência de corte, tá bem acima. 100K dá 0,1 micro, né? E aqui daria 0,05 micro. Excelente. Então, ó, minha onda está lá bonitinha. Olha o que que o circuito... Então, analisando. Minha frequência de corte é 16K. Eu estou colocando uma onda aqui com 100K de frequência. Está bem acima da frequência de corte. O que que o circuito vai virar? O capacitor já virou um curto. Ele vai simplesmente ser um amplificador inversor com ganho de 10. Então, o que que eu espero ter na saída? Um ganho de 10. Quer ver? Ó? Olha lá. Olha lá. Nossa, filho, mas tá ruim demais isso aqui. Deixa eu melhorar o passo de integração aqui. Um ia menos 7. A onda tá toda zoada. Ah, o simulador não tá muito bom não. Mas tá lá, ó. Ele tá tendendo simplesmente a amplificar o sinal. Pera aí, deixa eu botar 0 aqui, vai. Pode ser isso também. Não, ele não tá tão que a onda tá quebrada. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu testar por aqui, vai ficar melhor. Essa onda triangular não tá funcionando muito bem. Vou testar com simplesmente com uma onda senoidal mesmo. Quer ver? Aqui fica mais fácil de ver. Então eu vou colocar um K aqui, aí vai tudo bem. Aí nesse caso é o que eu quero fazer. Entra um K. Entra um K, aí ele vai derivar, porque a frequência de corte é 16K, então eu estou abaixo dela. Beleza, ó. Entra onda senoidal, sai cossenoidal. À medida que eu for aumentando essa frequência aqui, ó, eu vou lá para frente já, vou passar lá para 100K. Olha lá, o circuito agora ele passou, deixou de ser um amplificador, um integrador, virou um inversor com ganho 10, ó. Entra 1 volt e sai menos 10. Está invertido? Porque eu extrapolei a minha frequência de corte. Então, eu queria que ele derivasse, não está derivando, porque eu estou além da frequência de corte. Tá claro? Sim ou não? Sim. Então, resumindo, e aí a gente conclui aqui o amplificador, o diferenciador. Na prática, acontece assim, ó. Isso eu estou falando até em termos de projeto, tá? Nossa, sacola. Na prática, essa região aqui, ó, então eu vou pegar a frequência de corte. Aqui eu tô com a frequência de corte dividido por 10 e aqui eu tô com a frequência de corte vezes 10. Na prática, essa região entre antes de 10 vezes, daqui para frente, ó, eu tenho que trabalhar sempre nessa região aqui, ó, abaixo da frequência de corte dividido por 10, porque aqui eu garanto que ele trabalha realmente derivando. Porque se eu pegar na região intermediária aqui e aqui, ele vai tanto derivar quanto multiplicar por 10. Ele faz as duas coisas. Ele deriva e inverte. Não sei se eu posso até mostrar ali no simulador. E a mesma coisa daqui para frente. Então, efetivamente, eu sei que
Quando ele estiver 10 vezes acima, ele vai só multiplicar por 10. Então, o que a gente toma por regra geral? Qual região que eu sempre tenho que trabalhar? Essa daqui, ó. Vou colocar em verde. Daqui para trás, ó. Então, quando eu monto o circuito integrado diferenciador, eu monto ele e analiso. Eu falo, olha, vamos pensar num equipamento. Eu preciso falar, está no manual do equipamento, inclusive esse que a gente fez. Fala, olha, esse circuito funciona bem até... Então, se a frequência de corte nossa lá não deu 16K, eu tenho que trabalhar até 1.6K. Até aqui ele vai diferenciar. De 1.6K para frente, a tendência é que ele vá multiplicando o sinal por 10. De 1.6K para frente, ele começa já a fazer as duas coisas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. Quando eu falo fazer as duas coisas, ele vai derivar e multiplicar por 10. Então, ó, daqui, quer ver, ó, eu estou em 1.61K. Aqui ele está derivando. Isso aqui é derivada. Por que eu sei que é derivada? Essa onda está 90 graus dessa, derivada do seno ao cosseno. Quando eu for aumentando essa frequência aqui, ó, eu estou me aproximando, ó, da frequência de corte. Aqui eu não estou exatamente, eu estou antes dela, né? Só que agora o circuito, vocês vão ver aqui, ó, já não está 90 graus mais, tá vendo? Não está 90 graus mais. Eu já estou tanto amplificando, eu estou derivando, está tendo uma derivada, mas eu também estou multiplicando por 10. E à medida que eu for aumentando isso daqui, ó, eu vou me aproximando mais da frequência de corte. Mais ainda, o circuito vai tender a multiplicar por 10. Por menos 10, na verdade, né? Quando eu estou exatamente na frequência de corte, que é 16K, agora a onda está assim, ele está fazendo as duas coisas, ó. Ele está multiplicando por menos 10 e derivando. Então ele está inserindo 180 graus mais 90 da derivada. Por isso que a onda está aqui, ó, no meio. E quando eu for andando mais para frente aqui, ó, aí ele vai tender a multiplicar por 10, ó lá. Já está só multiplicando por 10. Isso aqui fica muito fácil de ver com a onda triangular. Só que eu não tenho a onda, eu não consigo mexer na frequência dela. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra aqui que me permita. Não dá, porque se eu mexer aqui, eu tinha que mexer nas duas ao mesmo tempo. Eu tenho que mexer tanto na... Deixa eu ver se dá. Porque aqui fica, assim, é muito... Aqui fica fácil de ver. 1 milha é 1K. Deixa eu ver se vai dar certo isso. Aqui ele vai derivar. Olha lá, aqui está derivando. Menos 2,5. Aqui ele está derivando. Agora, quer ver? Quando eu for aumentando essa frequência, ó, eu vou aumentar aqui para... Eu vou passar para 10K, quer ver? Ó, 0,1 mili. E aqui está dando 0,05 mili. Ó, aqui ele vai fazer as duas coisas, quer ver? Ele vai tanto integrar quanto amplificar. Olha lá, aqui deu para ver bem, ó. Ele está tanto derivando, tem uma onda quadrada, não sei porque que essa onda está tão ruim desse jeito, ela tinha que estar mais bonitinha, ela tinha que estar assim, um exponencial. Ele está tanto integrando quanto amplificando. E se eu aumentar mais essa frequência, eu vou colocar em 100K. Aí eu tenho certeza que de 100K para frente, ele vai somente fazer a amplificação por 10. Eu estou em 100K, quase uma década acima da frequência de corte. Agora ele vai só multiplicar o sinal por 10. Deixa eu reduzir isso aqui, 5 volts é muito. Vou colocar 1 volt e menos meio. Olha lá. Então, que o sinal agora está só amplificado por 10, ó. Entra onda triangular, sai onda triangular. Se eu for mexendo nessa frequência aqui, ó, eu vou aumentando ela, a onda faz as duas coisas. Mas é que eu tinha que mexer também lá no período, né? $100 micro, 50 micro. Olha lá, aqui, ó. Agora ficou mais bonitinho.
Ele está tanto integrando, derivando, quanto amplificando. É porque eu estou em 10K, estou na metade, estou bem próximo da frequência de corte. Então, resumindo, é isso. Ou seja, eu sempre tenho que trabalhar 10 vezes abaixo da frequência de corte. Perfeito, gente? Sim ou não? Por enquanto, sim. Beleza. Bom, nesses 10 últimos minutos, a gente tem mais 15 na verdade, né? Vamos realmente fazer a conta. A gente está só analisando onda agora, então deixa eu só fazer um apanhado geral. Olhando o circuito. Primeiro, para analisar, né? Esse resistor normalmente é 10 vezes maior do que esse. E para analisar, eu primeiro calculo a frequência de corte. Primeira coisa que eu faço é isso. Qual que é a frequência de corte do circuito? 16K. Eu olho essa frequência aqui. Ó. Essa aqui está abaixo da frequência de corte, 10 vezes abaixo, ele deriva. Se ele estiver acima, ele vai só multiplicar por 10. Então, cuidado antes de chegar metendo o louco, achando que o negócio vai derivar, vê primeiro pela frequência de corte, que às vezes não vai. Eu botei uma questão dessa numa prova uma vez, e eu posicionei a frequência da entrada acima da frequência de corte. Ou seja, o circuito ia simplesmente multiplicar por 10. E eu botei uma onda muito assim. Vou dar um exemplo. Eu coloquei uma equação aqui na entrada, sei lá, x à quinta. Tipo assim, sabe? Uma equação muito difícil de derivar. E os caras metendo o ferro fazendo a derivada. Sendo que o circuito não ia derivar. Ele só ia multiplicar por 10. Porque eu estava acima da frequência de corte. Então eu tinha que pegar a onda de entrada e multiplicar por 10. Então a primeira coisa que eu faço é isso. Ou seja, então vamos pegar esse caso aqui, eu vou colocar aqui 1 mili de frequência 1K e aqui 0,5 mili. Então a frequência mencionada de entrada é 1K, está abaixo da frequência de corte. Beleza, então o circuito vai derivar. Agora vamos achar o que é esperado na saída. Quando eu tenho uma onda de 1 volt, na verdade eu vou colocar aqui, ó, vou colocar 2 volts aqui, menos 1, ele varia de menos 1 a 1. A onda varia de menos 1 a 1. Tá claro? Então, primeira análise. O meu circuito vai realmente derivar. Se ele vai derivar, agora eu vou calcular uma derivada. Então, o que eu tenho na minha tensão de entrada? Eu tenho uma onda que faz isso aqui, sai daí. Eu tenho uma onda que faz isso, ó. Ela está variando de minha onda está fazendo isso aqui, ó. Pronto, essa é a minha onda. Bom, ela varia de menos 1 a 1. Aqui mais 1, menos 1. E a frequência dela é 1K, ou seja, aqui eu tenho 1 milissegundo, né? Aqui é meio milissegundo. E aqui é 0. Vocês estão vendo meu computador? Então, agora está assim, meu tablet. Beleza, essa é a minha onda de entrada. Eu cheguei à conclusão que meu circuito vai derivar. Então, o que é a saída do meu circuito? O Vout. Vou colocar do ladinho aqui, ó. Quem que é o Vout? Vale menos R2C derivada de Vin dt. Eu tenho tudo aqui, ó. Vout é igual a R2 vale 100K, o capacitor vale 1 nano. Agora, eu preciso achar a tensão de entrada Vin. Eu tenho que equacionar ela, simplesmente é isso. Eu preciso equacionar minha tensão de entrada. Eu já posso até fazer o esboço da minha saída. O que eu espero na tensão de saída desse circuito? Ora, a derivada de uma rampa crescente é uma constante positiva. Então, derivada de alguma coisa t daria alguma coisa, né? Uma constante positiva. Como o circuito inverte, vai dar uma constante negativa. Então, ele é um amplificador, um diferenciador, só que ele é inversor. Então, a derivada daquela constante positiva vai dar, da rampa crescente, vai dar uma constante negativa. E a derivada de uma rampa decrescente vai dar uma constante positiva.
É isso aqui que eu espero na saída. Então, a primeira coisa é achar a forma de onda, o formato, que é uma onda quadrada. Agora eu vou achar realmente o valor. Primeiro, tá claro isso daí? Bom, isso porque ele está derivando, porque se esse circuito fosse somente, se eu tivesse acima da frequência de corte, ele só ia multiplicar por 10, né? Por menos 10, mas como ele está derivando 10. Então, para fazer a derivada, é simples, ó. Eu vou achar, na verdade, a equação ou dessa reta e fazer a derivada disso. Qual que é a equação dessa reta aqui, ó? Vamos fazer da primeira, porque eu vou estar achando isso daqui. Se eu fizer dessa daqui, eu estaria achando dessa. É a mesma coisa. Então, ó, como é que eu chego na equação dessa reta? Como é que eu equaciono essa reta aqui, ó? Que equação isso é no domínio do tempo? Ou seja, V1 não é igual a 1AT mais B? Y é igual a AX mais B, aquela equação clássica lá, né? Então, a primeira coisa que eu faço é achar o A. Quem que é o A? O coeficiente angular da reta. É a variação no y, ou seja, é 1 menos 1, ele está saindo de 1 até menos 1. Aliás, de menos 1 a 1, né? Pela variação no tempo, ele está indo de 0 segundos até 0,5 segundo, ou seja, é meio menos 0. Meio milli, né? Menos 0. Então, estou fazendo o coeficiente angular dessa reta. Isso aqui vai ficar igual a 2 dividido por meio milli. Isso aqui, se eu não me engano, vai dar 400 ou 4.000. 4.000. O coeficiente angular é 4.000. Perfeito? Pessoal, está claro, né? Assim, isso aqui é equação de ensino médio. Bom, achei o A. Então, V1 vai ser igual a 4.000T mais quem que é o B? O B é só jogar T igual a 0. T igual a 0. O B é menos 1. Pronto. Achei minha tensão de entrada. Minha equação dessa reta aí, né? Essa outra aqui, ó, seria menos 4.000T mais 1. Se eu quisesse fazer, né? É a mesma coisa, só que está invertido. Tá claro? Agora ficou uma mãozinha com açúcar, virou teta. Quem que é a saída esperada? É menos R2C derivada de V1 dt. Ou seja, vale menos 100K vezes 1 nano vezes a derivada de 4.000T mais menos 1 dt. Olha que equação fácil de resolver. 100K vezes 1 nano, 100.000 dividido por, daria 0,001. Isso aqui vale, então, menos 0,0001 vezes, ó, derivada de 4.000T dá 4.000, e derivada de menos 1 dá 0. Ou seja, quem que é a saída? Vai ficar isso daqui vezes 4.000, 0,4. Pessoal, só um minutinho, só atender a ligação que eu estava esperando aqui. 2 minutos. Alô? Opa, bom dia, tudo bem? Beleza, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Essa funcionária então, eu posso excluir o cadastro? Pode sim, por favor, que ela já não vai trabalhar mais aqui. Tá, mas ela não adentrou hoje não, né? Hoje ela veio sim, ela veio e já foi. Não, ela veio sim. Tudo bem, então. Obrigado, tá? Bom dia. Até mais. Ô, pessoal, desculpa. Então, ou seja, menos 0,4. Isso aqui, ó, é o que eu espero aqui, ó. É o pico. Pico não, aqui, né? Ficou claro isso? Ou seja, resumindo tudo mesmo, para a gente encerrar. Primeira coisa que eu faço. Analiso, calculo a frequência de corte. Então, o primeiro passo é calcular a frequência de corte. Está aqui. Esse é o primeiro passo. Deu 16K do circuito. Segundo passo, analiso. A minha frequência do sinal de entrada está antes ou depois dela? Está anterior a ela. Então, quer dizer que o circuito vai derivar.
Se tivesse depois, ia multiplicar por 10. Menos 10, né? O segundo passo é justamente desenhar a equação aqui da entrada e esboçar o aspecto da saída. Tem que fazer isso. Eu tenho uma onda triangular, sai uma onda quadrada. E o quarto passo é achar esse valorzinho aqui, ó. Quanto que de fato ele é. Aí para isso eu equacionei a tensão de entrada e apliquei na equação da derivada, na equação lá da saída. Então eu espero ter uma onda com menos 0,4 aqui e quando for aqui de mais 0,4. Perfeito? Que é o que eu devo ter aqui, ó. A gente simulou isso, né? Então deve dar a mesma coisa. Olha lá, ó. Entra 1 volt. E o que eu espero aqui na saída? Uma onda que varia de menos 0,4 a mais 0,4. Olha lá. 0,4. Não, deu exatamente. Isso é muito raro acontecer. Olha lá. 400 mil, não, 400 mil, né? 0,4 menos 0,4. Tá claro? Então agora, fechando tudo, né? A gente pelo menos aprendeu. Fazer, quer dizer, equacionar a onda e derivar. Então é o diferenciador, está derivando a onda. Beleza? Agora, se eu mudar essa frequência aqui, vai mudar a saída, porque eu mudo o período, né? Eu derivo, a equação vai mudar da entrada. E aí, só para, como eu estava falando, se essa frequência aqui for muito alta, ó, aí ele vai, antes de fazer isso, eu vou dar um exemplo. Eu falo que a frequência aqui vale 0,01 mili. Então aqui vale 0,05, ou seja, uma frequência de 100K. Antes de fazer nas contas, perceba que agora eu estou além da frequência de corte. Esse circuito vai simplesmente multiplicar por 10. Se entra 1 menos 1, vai sair menos 10 a 10. Ó, eu não preciso nem fazer conta de derivada, porque ele virou um amplificador com ganho 10. Pessoal, tá claro? Beleza? Deixa eu encerrar essa gravação antes que esse negócio corrompa.